Olá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre distância entre uma sobrancelha e outra. Eu peguei essa imagem aqui, uma imagem qualquer da internet, onde tem esse campo aqui pra gente ter esse treino, e desenhei sobrancelhas aqui na. Tá aqui a sobrancelha. E vamos falar um pouquinho sobre a medida, se tem e quanto que é a medida padrão de distância entre uma sobrancelha e outra. Antigamente, eu digo antigamente, mas há um tempo atrás, e hoje ainda é muito. Ainda vejo muito esse tipo de coisa. Era muito comum, quando surgiu aqueles tutoriais de internet que dizia: não, põe a caneta aqui, marca o começo aqui, marca assim, assim. E aí o pessoal marcava e a caneta passava aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Passava aqui, nessa distância. E eles iniciavam a sobrancelha nessa distância. Isso por muito tempo, durante muito tempo. Eu digo isso porque se você pegar uma pessoa um pouco mais velha que você vai, e a pessoa tiver uma micropigmentação ou tiver um design que foi tirado muito tempo daquele jeito, você vai perceber que ela tem essa distância entre uma sobrancelha e outra. Ou seja, a sobrancelha começa aqui. Não existe, então, sobrancelha. O que tem de pelo, a pessoa tira, e o que não tiver, ela inicia só daqui. Tenho certeza que todo mundo já fez isso ou já viu. E este padrão resulta em quê? Numa sobrancelha, primeiramente, uma sobrancelha curta. Segundo, uma distância muito grande entre uma sobrancelha e outra resulta na impressão de que o nariz da pessoa é muito mais largo do que ele realmente é. Então, isso percebe-se muito em fotos, principalmente. Então, este padrão aqui de medida, gente, isso aqui não se utiliza mais. Eu acho que isso aqui era utilizado quando não existia um estudo dedicado ao design de sobrancelha, ao visagismo em si, creio eu, não sei se eu estou errada. Só sei que hoje, a partir da evolução desses estudos, que são dedicados especialmente para essa área, né, de design de sobrancelhas, também na indústria das cirurgias plásticas, essas coisas, o visagismo ganhou muito mais espaço e a gente pode perceber que essa medida ela é totalmente ultrapassada, não se usa mais isso aqui. Então, se você está começando agora, não use esse padrão de medidas, e se você usa, já é profissional da área e usa, comece a estudar um pouquinho mais e pesquisar sobre visagismo, e você vai ver que essa medida está equivocada, é uma medida muito ultrapassada. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês onde exatamente deveria passar essa sobrancelha. Vou até marcar de verde, porque aí fica... Antes de marcar a medida certa, eu vou marcar mais uma medida que as pessoas costumam fazer errada também, que é aquela história de ou 8 ou 80. Então, ou a pessoa marca aqui, o que tá errado também, ou a pessoa vem e marca aqui assim, ó. Marcando, sabe como? O ossinho do topo do nariz. Aquele onde a gente passa iluminador. Então, a pessoa faz isso aqui. Aí, o que acontece? Se a pessoa tiver pelo que chegue até aqui, ela vai só tirar aqui. Ou se ela não tiver, ela for colocar uma rena, fazer uma micropigmentação, ela vai preencher essa sobrancelha até aqui. Eu já vi casos de ter menos de 1 centímetro de distância entre uma sobrancelha e outra, o que é extremamente absurdo. Mais pra frente eu vou dizer pra vocês a medida que é mais ou menos aceitável. Então, isso aqui também tá muito errado. Muito, muito. A pessoa fica com cara de brava. E é totalmente... Se eu vejo uma pessoa com uma coisa dessa aqui, Maria, Deus me livre, dá vontade de ir lá e apagar aquilo da cara dela. E isso se é uma rena, belezinha, né? A pessoa lava, vai sair. Agora imagina se isso é uma micropigmentação. A pessoa vai ficar por um bom tempo com essa sobrancelha marcada de forma errada. Então vou tirar essa aí também. A marcação correta, gente, vou até deixar as 3 marcações para depois tirar. Vou marcar de verde a marcação correta. Seria, vamos lá. Eu vou tirar essas outras para ficar mais fácil de ver. Já vimos que marcar o canto do olho tá errado, certo?
marcar o topo do nariz também tá errado. Então, Tassi, qual é a medida certa? Vamos lá. A medida certa é o início da aba nasal. O que é a aba nasal? É isso aqui. Isso é a aba nasal. Então, nem é no fim da aba nasal, nem no topo do nariz. É no início da aba nasal, que é mais ou menos isso aqui, ó. Vou apagar os desenhos de baixo para vocês verem melhor. O início da aba nasal passa mais ou menos aqui. Início da aba nasal. É mais ou menos isso. Eu tô fazendo sem ver direito, não sei se tá torto, mas creio que tá dando para vocês entenderem. Essa é a medida certa. E você pode perguntar, Tassi, mas em centímetros, quanto de distância tem de uma sobrancelha para outra? Não existe um valor padrão em centímetros. Por quê? Porque cada pessoa vai ter a distância de uma aba nasal para outra diferente. Cada pessoa tem uma largura de nariz diferente. Cada pessoa, enfim, é único. Então, não existe eu dizer, não, isso aqui tem 2 centímetros. Porque numa pessoa, 2 centímetros pode servir. Na outra, pode ser que fique muito ou pouco. Então, não tem esse padrão certo em medidas, em centímetros. O padrão é o início da aba nasal, que é bem o topinho aqui. Nem é o osso do nariz, nem é a lateral. É o início, passa bem em cima da aba nasal, tá certo? Sendo que essa distância aqui, entre um e outro, ela não tem um valor pré-estabelecido, mas ela tem uma média, mais ou menos. Lembre que eu estou dizendo média, que vai variar aí entre 1,8, muito difícil ter essa medida, até mais ou menos, não sei, 2,5, talvez. São duas medidas extremas. Dificilmente eu pego gente com uma distância de 2,5 e dificilmente com uma distância de 1,8. Normalmente, essa distância vai passar em média aí de 2,2. 2 centímetros, 2,2, às vezes 2,4. É mais comum. Só que também pode ser que venha um pouquinho menos ou um pouquinho mais, certo? Eu, nesse tempo todo de experiência, nunca peguei ninguém com mais de 2, onde eu tive que colocar mais de 2,5 centímetros, lembrando que isso aqui é centímetros, de distância entre uma sobrancelha e outra. Aí já iria para 3 centímetros, eu acho pouco provável que exista. Então, vai girar em média 2,2 centímetros, podendo ser um pouco menos, podendo ser um pouco mais, e por isso eu digo que não tem um valor estabelecido em centímetros. É essa média. Então, quando você marcar as sobrancelhas da sua cliente, nunca marque com aquela medida, tá aqui um vermelho, nunca posicione o início da sobrancelha passando aqui, vai ficar muito distante, muito distante. E também nunca posicione o início da sobrancelha considerando o ossinho do nariz, aquele onde a gente passa o iluminador, vai ficar muito junto, vai ficar com cara de brava, vai ficar errado, vai ficar feio, não vai ficar harmonioso, certo? Então, vamos levar em consideração sempre este padrão aqui, esse critério, né? Não é um padrão de distância, mas é um critério. A gente marca a partir disso aqui. Quem tiver o nariz um pouquinho mais largo, essa distância vai ser um pouquinho maior. Pouquinho, né? Quem tiver o nariz mais estreito, essa distância vai ser um pouquinho menor. Então, isso vai variar de acordo com a medida do nariz da pessoa, certo? Então, considerando isso aqui que eu falei, vocês nunca vão errar em relação a onde começa essa sobrancelha. Para nem ela começar muito junto, nem ela começar muito afastado, certo? Eu vou até tirar isso aqui para vocês observarem que como fica muito mais harmonioso essa sobrancelha com esse padrão, né, com essa distância. Imagina que se eu vou até juntar um pouquinho, imagina que se eu pego essa sobrancelha e junto dessa forma aqui, vou juntar assim e vou trazer pra cá, ó, pra vocês perceberem o resultado. Olha como fica mais estranho. Fica estranho, porque fica a impressão de que a pessoa tá zangada, assim, que tá com a sobrancelha juntando, fazendo aquela expressão. Olha a diferença desse resultado, por exemplo, para esse resultado. Percebeu? E da mesma forma, vamos comparar o resultado se você afastasse demais essa sobrancelha. Ops, deixa eu voltar aqui.
Se você afastar demais essa sobrancelha, ela vai ficar assim. Olha como aparenta que o nariz da pessoa dessa modelo aqui no caso, é muito mais largo. Percebe? Isso principalmente em foto vai ser muito perceptível. Então, seja no design, seja na aplicação de rena, seja na micropigmentação, gente, considerem a medida, o início da sobrancelha na medida correta. Isso vai resultar num trabalho muito mais harmonioso, num resultado muito mais proporcional, né, em termos de visagismo que a gente fala. Então vai ficar muito melhor, tá? Então essa é a minha dica aí pra vocês. Espero que vocês gostem.